Você está com vergonha de algum episódio que continua surgindo na sua vida, que está cooperando contra o seu sucesso? Alguém aí fora está ouvindo o que eu estou falando. Alguém sabe exatamente com quem eu estou falando. Deixa eu ler isso novamente. Depois eu vou te dar 2 versículos para te arrancar dessa bagunça. Segunda Coríntios, capítulo 12. Agora, o título da mensagem dessa noite: você realmente vai precisar me amar. Você realmente vai precisar me amar, porque estamos a ponto de ter uma revolução no aspecto do que estamos a ponto de lidar com algo que tem sido um impedimento para nós há muito tempo. E o Senhor, apostolicamente, está a ponto de cavar e trazer para fora e te mostrar o que tem acontecido com você. E onde, com tantas orações, tantas confissões e com muitas afirmações, você não tem conseguido chegar lá. Então, na nossa reunião essa noite, eu pensei sobre meu pai espiritual. Ele já foi estar com o Senhor Jesus, o irmão Reagan. Eu aprendi com ele como me mover no Espírito. Tenho a mesma unção dele, mas eu aprendi a como me mover no Espírito, passando tempo com ele muitos anos. E essa noite será uma daquelas noites que eu pararei e deixarei o Espírito Santo trabalhar conosco. E eu já sinto a presença dele. E eu sei que com todas as coisas ruins acontecendo com as igrejas aí fora, é porque Satanás sabe que está a ponto de acontecer, então ele quer tirar você da sua base. O apóstolo Paulo era o apóstolo principal. Ele teve mais revelação e iluminação do que todos os outros apóstolos. Aqui em 2 Coríntios 12... Antes de eu te falar o título, eu preciso ler isso, porque quando eu te der o título da mensagem, você realmente vai lidar com a sua vida. Então, Paulo começa a falar sobre um homem, mas na verdade ele está falando dele mesmo. Mas ele está falando em 2 dimensões diferentes. Tem Paulo, que estava na carne, e tinha Paulo, que estava no Espírito. 2 homens diferentes, mas ao mesmo tempo um homem só. E é de acordo com a partir de onde você está operando. Isso determinará o quanto que você consegue se mover no sobrenatural. Existem substitutos, existem coisas externas que talvez te digam: esse é o passo que você dá, esse é aquele outro passo que você dá. Mas o sobrenatural é um passo que você dá a partir de dentro, precisa vir do seu homem interior. Ou então, senão, você terá um substituto e vai pensar que está operando no sobrenatural. Então, Paulo aqui revela para nós, no capítulo 12, versículo 1, como eu disse, eu vou te falar daqui a pouco o título e vamos trabalhar com ele. Se é necessário que me glorie, você vê como ele começa? Veja, eles pensavam que ele era um apóstolo que se gloriava, porque tinha coisas demais que aconteciam na vida dele. Ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Se você não se gloria em você mesmo, é aí que você chega em visões e revelações do Senhor. Você vê isso? Agora ele continua falando na terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo. Tem uma parte de você que você não conhece. Veja, ele estava numa dimensão no Espírito. Aquela pessoa ele realmente não conhecia. Aquela pessoa foi a lugares que ele não sabe se ele foi com aquela pessoa ou não. O corpo dele. Ele não sabe. Tudo que ele sabe é que ele foi pego lá. E eu quero que você chegue lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos... Está falando dele mesmo aqui. Foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Não sei, não, mas Deus o sabe. Agora, é aí que o sobrenatural chega. Algumas coisas você não consegue explicar. Você anda nessa coisa.
As pessoas precisam pegar. Muitos não pegam porque eles não estão no sobrenatural, mas aqueles que estão com fome e sede, quando as coisas desse tipo estão sendo reveladas a nós pelo Espírito Santo, você sente isso, você consegue pegá-las. O que eu disse, você consegue pegá-las. Algumas coisas você não consegue, não pode ler. Algumas coisas no sobrenatural precisam ser pegas. Algumas coisas no Espírito, você precisa pegar essas coisas. A melhor palavra que eu posso usar está em outra esfera. Não está na esfera dos seus sentidos, não está no natural, não está nas emoções. Você precisa pegar, está no Espírito. Vai passar por você despercebido se você não ficar atento. E ele fica anuviado, é um mistério. Mas aqueles que estão com fome e sede, eles entrarão bem nisso. Então ele diz aqui, no 3º versículo novamente, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Você vê isso, mas Deus o sabe. Veja, esse é o sobrenatural. Eu não posso, tem algumas coisas que eu não sei explicar. Eu não posso explicar o que aconteceu comigo, mas eu sei o que aconteceu. Mas Deus sabe exatamente o que aconteceu. Você entende o que eu estou falando? Agora ele diz, no 4º versículo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, inexprimíveis. Está falando dele mesmo, mas as quais não é lícito ao homem referir. Note o que ele diz no versículo 5, porque eu estou te levando a algum lugar que ele diz, de tal coisa me gloriarei. Eu me glorio naquele através do que eu, na verdade, não entendo, mas eu sei que esse através do qual eu estou me gloriando faz contatos que eu não conheço, que eu não consigo fazer. Aqui tem um homem falando sobre se gloriar numa dimensão que ele sabe que está acima dele mesmo. Mas ainda assim, essa dimensão está dentro dele. Mas ainda assim, ele não está recebendo crédito por isso. Porque assim que ele recebe o crédito, a dimensão acaba. Foi arrebatado ao paraíso. É melhor vocês me ouvirem, senão vocês vão ficar amedrontados quando eu te entregar o título aqui. É melhor você ouvir agora. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo. Salvo, peraí, versículo 5. Mas apenas nas minhas fraquezas, salvo nas minhas fraquezas. Sabe, a gente entrou na palavra da fé e no evangelho pleno, e a igreja do Senhor Jesus em Cristo, sabemos fazer afirmações, declarações, e aprendemos a falar muitas coisas, e a gente fala as coisas, e a gente não é pego, não somos pegos. Nós sabemos, o Espírito de Deus fala, não estou em nada disso aí. Eles nem estão me reconhecendo agora, eles pensam que são eu. Então, existe um espírito de religião que impede o sobrenatural de fluir. A igreja não tem visto nada ainda. A igreja não está progredindo como deveria. A igreja não está demonstrando o poder e a evidência de que ela deveria estar mostrando por trás daquilo que Deus fez por nós através de Cristo. Então, essa semana Deus quer mudar isso. Agora, note que Paulo falou, eu me glorio nas minhas fraquezas. Você vê, ele reconhece, eu tenho uma necessidade o tempo todo na esfera do Espírito. Você sempre vai ter uma necessidade. Não importa quanto você pense que tenha alcançado e vencido, você sempre vai ter uma necessidade para Deus se mover a seu favor. Eu me glorio nas minhas fraquezas. Vê. Versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Eu sei que não temos nécios aqui. A pessoa que sempre fica falando dela mesma. Porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, pense acerca de mim mais do que em mim vê ou do que ouve de mim. Agora ouve o que ele fala aqui. Eu tenho que ler isso. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, o que ele disse? A grandeza das revelações, diga, a abundância das revelações. Você precisa ter uma abundância de revelações para poder andar no sobrenatural. O sobrenatural não consegue manifestar sem revelação. Quanto mais revelação você tem, mais manifestações você terá.
Foi dado a mim um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, ele orou acerca disso. 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Então, veja o versículo 9 agora. Então ele me disse, a minha graça te basta. Veja o que ele disse aqui. Porque a minha força, meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza. Depois Paulo disse, de boa vontade então, me gloriarei, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você vê isso? No versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vocês estão prontos? Vocês têm certeza que estão prontos? Eu ouvi essas palavras, empoderado pelo sobrenatural ou embalsamado pelo sistema. Com temor e temor eu estou pregando isso. Tremor e temor, eu ouvi isso. Empoderado pelo sobrenatural ou embalsamado pelo sistema. E ele continuou falando para mim. Embalsamado, não somente pelo sistema, mas embalsamado por você mesmo. Embalsamado por Satanás. Porque você não consegue lidar com ele, você não sabe se mover acima dele, porque você tenta articular o espírito ou regular o espírito e não é real isso. Agora, quando você disse embalsamado com medo, preocupação, veja essa última declaração, uma vida normal. A maioria dos cristãos está embalsamado com uma vida normal. Eles falam um monte de coisa, declaram um monte de coisa, mas eu estou falando uma vida normal. Não está funcionando. Eles vêm no livro, mas nunca manifestam em suas vidas como deveria, porque eles estão embalsamados pela religião. Veja o que ele diz aqui, eu vou te entregar algumas coisas. Embalsamado significa morto e não se movendo no espírito. Agora, empoderado significa fazer de alguém uma pessoa forte e mais confiante. Especialmente em controlar a sua própria vida e tomar posse de seus direitos. Deixa eu te entregar isso de novo, que isso aqui é poderoso. Agora, quando você é empoderado pelo sobrenatural, você se torna uma pessoa mais forte e essa pessoa tem mais confiança, especialmente no controle de suas vidas e no tomar posse de seus direitos. Essa noite, o Espírito Santo quer te colocar na posição onde você vai julgar o que está acontecendo com você. E quando não estiver funcionando corretamente, você vai saber e vai ter o poder para mudar. Deus tem um sistema de troca divino que pertence a cada ação sua. Veja, você não pode corrigir algo se você não sabe que está errado. Empoderado pelo espírito do sobrenatural ou embalsamado por Satanás e pela vida secular, incluindo o sistema do mundo e o sistema de religião. É por isso que a igreja, é por isso que os ministros, a igreja, não estão se movendo no sobrenatural como deveriam, porque eles estão tentando se mover em seus próprios planos. E aqui Paulo nos dá todo um alinhamento de como é. Jesus anuncia em seu ministério, abra em Lucas 4:18. Jesus anuncia
que ele foi ungido para um derramar do sobrenatural. Lucas 4:18. 4 ou 5 coisas ele fala ali. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Não sou eu que vou fazer isso, é o Senhor que vai fazer. Porque ele me ungiu. É por isso, veja, é por isso que ele veio sobre mim através da unção. E eu estou a ponto de fazer coisas sobrenaturais. Pregar o evangelho sobrenaturalmente. Você prega o evangelho como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 1:5. O meu evangelho, nosso evangelho veio a vocês não em palavras somente, mas em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, porque não está vindo de um homem, está vindo de alguém que está andando no sobrenatural. Você vê Paulo, mostrou a dependência dele sobre o Espírito. 1 Coríntios capítulo 2. Paulo disse, eu não vim a vocês com excelência de palavras. Eu vim a vocês com medo, temor, fraquezas, para que sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Você vê, ele estava dependendo de Deus. Veja, você não vai conseguir fluir no sobrenatural até que você aprenda como adicionar, juntar suas fraquezas e reconhecer que algumas fraquezas nunca vão sair da sua vida, porque se elas saírem da sua vida, você vai ficar doido. Você vai achar que você é Deus, você vai colocar uma veste e um chapéu na sua cabeça e você vai dizer para todo mundo, eu posso salvar todo mundo. Não, você não consegue salvar nenhum mosquito com uma perna só, mas essa soberba vem sobre você, entende? Você não pode deixar isso acontecer. Agora a glória vai bater nesse lugar aqui. A glória vai bater na sua casa também, eu te falo. Eu preciso fazer o que o Senhor me mandou fazer. E eu vou te dar versículos poderosos para ir junto com o que eu estou falando. Mas lá Jesus demonstrou que se você não for ungido, você não pode operar no sobrenatural. Então ele disse, ele nos dá 4 ou 5 coisas para pregar o evangelho, para pregar o evangelho para os pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, pregar a libertação aos cativos, recuperar a visão aos cegos e libertar aqueles que estão machucados. Isso cobre tudo. Eu disse, isso cobre tudo. Se você lê isso em oração, nada que surja contra a sua vida, isso aqui não cobre. E é uma unção sobrenatural. Diga, unção sobrenatural. Ungido para o sobrenatural. Sim, você reconhece que não é você fazendo. Você está comigo? Aqui, algumas das coisas que o Senhor quer perguntar para trazer todo mundo para dentro disso. O Espírito de Deus, quando ele bater aqui, para você receber essa unção que você precisa ter para andar empoderado pelo sobrenatural e tirar esse fluido embalsamado de você. Você ora, sua vida está arrastando igual nos mesmos 10, 15 anos. Veja esse versículo. Você está com vergonha acerca de algum episódio que continua surgindo na sua vida, que está cooperando contra o seu sucesso? Alguém aí fora está ouvindo o que eu estou falando. Alguém sabe exatamente com quem eu estou falando. Deixa eu ler isso novamente. Depois eu vou te dar 2 versículos para te tirar dessa bagunça. Você está com vergonha acerca de algum episódio que continua voltando na sua vida, que está cooperando contra o seu sucesso? Vamos matar isso. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Esse versículo vai fazer com que você ande no sobrenatural. Sim, esse versículo, veja, a gente revê esse versículo e dá um pulinho só, como se fôssemos poderosos. Não, veja, eu dou a vocês poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Não. Veja, eu dou poder às serpentes e escorpiões para pisarem sobre você. É assim que tem sido. Mas sobre todo o poder do inimigo. E sobre todo o poder do inimigo. E nada, de forma alguma, machucará você. Você pode pegar só esse versículo, remove todo o resto da Bíblia. Eu vou falar uma coisa forte aqui agora. Eu consigo viver só com esse um versículo. O Senhor falou para mim, veja, eu dou a você poder. Ele falou que eu posso andar sobre o diabo, pisar sobre o sistema, pisar sobre o mundo secular que tenta me segurar lá embaixo porque eu sou um crente. Eu não preciso de outro versículo, esse um versículo ali. Mas eu tenho outro versículo para você. Eu tenho outro versículo para você. Agora, esse versículo não funcionará sem as suas fraquezas. Você reconhece que você não consegue fazer na sua força. Tem coisas que nós temos tentado fazer com os versículos sem Deus. Você não ouviu o que eu falei. Tem coisas que temos tentado fazer com a Bíblia sem Deus.
Em outras palavras, nós orquestramos, mas não conseguimos fazer acontecer. Nós podemos escrever, mas não podemos fazer acontecer. Nós podemos declarar, mas não podemos fazer acontecer. E enquanto você pensar que você tem tanto poder assim, o poder não vai mover. Porque você está embalsamado com você mesmo, com seu eu. Você é um morto-vivo quando se trata de se mover na esfera e na bênção e na glória que Deus quer que você esteja. O que Deus quer que você seja a pessoa que fale por Ele. Ele quer que você ande por Ele. Ele quer que você pise sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Quando um vírus surgir, Ele quer que você pise nesse vírus. Quando a escassez vier, Ele quer que você pise na escassez. O racismo, quando surgir, Ele quer que você pise no racismo. Você tem poder, mas o seu poder não é estar em ser negro. O seu poder é estar em ser nascido de novo. O seu poder é que eu sou um homem de Deus. O seu poder é eu fui lavado no sangue do Cordeiro. O seu poder é eu estou olhando para a cruz. Jesus pagou por tudo. Agora, a partir dessa noite em diante, você vai andar em cima dos seus problemas. Você vai pisar nas coisas que vierem contra você. Porque você sabe que não é você fazendo com os versículos. São os versículos fazendo com você. Você vai parar de usar os versículos. E deixa os versículos usarem você. Porque quando você deixa os versículos usarem você, Deus e os versículos são sinônimos. Então, quando você deixa os versículos usarem você, você está deixando Deus te usar. E aí, depois, você vai ter garantia divina. Empoderado pelo sobrenatural ou embalsamado pelo sistema. Em outras palavras, você não está fluindo na glória de jeito nenhum. Você não está fluindo na graça como deveria estar fluindo. Você está contaminado com o que Deus quer fazer, porque sua carne continua pulando. E o Senhor falou para mim, para matar todos vocês essa noite. E depois ressuscitar vocês todos. Sente aí, Lucas 21:15. Você está com a roupa de dar glória a Deus? Eu ainda estou no primeiro ponto. Você está com vergonha acerca de algum episódio que continua voltando na sua vida, que está cooperando contra o seu sucesso? Lucas 21:15. Porque eu darei a você uma boca e sabedoria. Eu tenho que ler tudo. Que todos os seus adversários não conseguirão vir contra você nem resistir. Agora, irmãos e irmãs, eu gosto de traduções, mas alguns versículos você não precisa de traduções. Esse versículo aqui já está traduzido. Esses dois versículos que eu acabei de ler não precisa de tradução, não precisa de amplificado, não precisa de NVI. Esses dois versículos, se está de errado, a gente vai para traduções e a gente não tem revelação. Nós tentamos fazer soar tão bonito para a gente ter algo a pregar, mas deixa o Espírito Santo pregar, renda seu Espírito Santo. Esses dois versículos bem ali impedem toda vergonha que você tem tido na sua vida. Oh, meu Deus. Abre em Romanos 4. Eu estou a ponto de fazer uma outra declaração para você trabalhar com ela, para você trocar do sistema embalsamado para o empoderamento do Espírito Santo. Agora, muitos cristãos, eu não estou nem aí com o que você diga, muitos cristãos estão vivendo uma vida embalsamada. Quando se trata de manifestações, quando se trata de ter resultados, quando se trata de não estar no mesmo lugar 10, 15 anos, no mesmo lugar orando a noite toda e lendo a Bíblia a noite toda e não tem resultados. Isso precisa parar. É por isso que a gente chamou essa conferência aqui, quando o sobrenatural se torna real para você. Eu estou tentando fazer o mais real possível aqui para você. Meu Deus.
empoderado pelo sobrenatural ou embalsamado pelo sistema por Satanás, por você mesmo. Você está se auto-embalsamando quando você é tão auto-justo e você pensa que pode fazer todas as coisas porque você orou uma oração. Outra noite, 3 pessoas bateram palmas porque você orou. Aqui está. Eu vejo tendo empolgação sem experiência. Aqui que eu vejo o sobrenatural sendo impedido. Ou dessa forma, deixa eu ler. Tendo uma empolgação sem experimentar os resultados que você precisa e deseja. Só fica empolgado, mas você não experimenta o resultado. Você não experimenta o resultado. Você fica empolgado sobre o resultado que você quer, mas o resultado não está manifestando. Romanos 4. Aleluia! Ah, isso foi triste. Aleluia! Se você tivesse ideia do que o Senhor está te ensinando essa noite, você talvez pense, essa não é uma grande mensagem, essa é uma das maiores mensagens que você já ouviu. Porque ela vai tirar esse líquido de embalsamado de você, o que está te impedindo de ter o que Deus quer que você tenha. Jesus morreu para que você possa estar no topo, para que você possa ser bem-sucedido, para que você possa ser curado, para que você possa ser livre de dívidas, para que você possa ficar feliz e ter alegria e paz, dando fruto todo momento da sua vida. É por isso que o Senhor morreu, mas a igreja está andando por aí seca, tendo conferências. Eu não quero ter conferência, eu quero encontrar o Senhor. Aqui em Romanos 4, aqui eu quero falar isso com 2 versículos. Eu quero ter uma empolgação sem experiência. Você entende o que eu estou falando? Você tem a empolgação sem experiência. Você tem a empolgação sem experiência. Veja. Eu vejo, mas não consigo chegar nisso que eu estou vendo. Eu declarei, mas ainda não consigo chegar naquilo. Isso não é o que Deus quer. Deus quer que você chegue naquilo. Deus quer que você tenha. Então, quando você lê Romanos 4, você lê o restante, mas o versículo 20 e 21 é o que eu quero ler aqui essa noite. Esse homem aqui tinha 100 anos, o Senhor falou para ele que ele ia ter um filho, a esposa tinha quase 100. Ele não titubeou nas promessas de Deus através da incredulidade, mas ficou forte na fé, dando glória a Deus. E veja o versículo 21. E estando completamente persuadido de que o que Deus havia prometido, ele também era capaz de fazer acontecer. Veja, essa pretensão precisa sair das nossas vidas. Esse se arrumar do lado de fora como se fôssemos tudo isso, mas nada está acontecendo. Nós temos que ser reais. Diga para a pessoa do seu lado, você tem que ser real. Diga para alguém na sua casa, você tem que ser real. Você tem que estar completamente persuadido. Você não pode se tornar completamente persuadido a não ser que você esteja persuadido. E você não consegue estar persuadido na carne. E a sua carne sempre quer responder a porta quando bate. A sua carne sempre quer te dar resposta. E fingir que é o espírito. Mas o resultado mostra que a carne está mentindo. Agora note aqui. Você está em Efésios? Abra em Efésios. Eu vou te dar vou em outra rota com você aqui. Glória a Deus. Você vê? Eu estou tirando todo o líquido de embalsamado da sua fé. Todo líquido de embalsamar estou tirando da sua vida, porque você é um filho de Deus. E estou enchendo você com o sobrenatural, como operar no sobrenatural. É por isso que o apóstolo Paulo falou que ele se gloria nas fraquezas dele. Sabe? Oh meu Deus, sabe? Você sabe que duas coisas acontecem quando você se gloria na sua fraqueza. Um aspecto de Deus fica de pé na sua vida, misericórdia. A misericórdia é poderosa. Misericórdia, o quê? Portanto, nos acheguemos com ousadia diante do trono da graça, para encontrarmos misericórdia e graça no tempo de necessidade. A misericórdia, ela nem chega perto de quem pensa que já chegou lá. Veja. E depois
tem uma outra caráter, outra parte do caráter de Deus que entra em cena quando você reconhece as suas fraquezas, é chamado graça. Agora, a misericórdia e graça conseguem fazer acontecer no sobrenatural. Oh, sim, Senhor, a misericórdia e a graça conhecem o sobrenatural. Mas veja, a misericórdia e a graça não conseguem trabalhar com pessoas de mente exaltada. E a maioria das pessoas na igreja está com a mente exaltada, porque eles têm muitos versículos que eles memorizaram. Versículos na sua memória não significam manifestação. Sim, eu tenho pessoas citando versículos pra mim, já vi. Eles ficam me citando, olhando pra mim, eu fico olhando pra eles. Não parece com você. Você não tá... Eu deixo eles falarem. A sua vida não mostra isso. Eles ficam falando. Deus é tão bom, Deus... Ah, você tem que... Eles pensam que tá todo mundo no mesmo barco, mas não tá todo mundo no mesmo barco. Alguém tem barco maior. Ok. Todo mundo vai querer ouvir isso agora. Ser exposto a derrotas desnecessárias e repetições desnecessárias. Derrotas repetidas. Abra em Efésios 10, Efésios 6. Se você achar Efésios 10 na sua Bíblia, você tem uma Bíblia ruim. Eu vou pregar um pouquinho mais, a Glória vai bater. Ela já veio 2 ou 3 vezes aqui. Veja, você pensa quando alguém está explicando dessa forma que essa pessoa não está pregando. Tem que estar fazendo barulho, pulando, gritando. Não, eu estou pregando essa noite. Eu estou tirando o líquido de embalsamado de você. Você vai ficar mais poderoso. Depois dessa noite você vai ficar mais poderoso. Você vai levantar a mão e falar assim, eu não sei de nada. Sabe? Você fica de pé, de joelhos, você fica de joelho. Quando você for falar pro Senhor, capítulo 5, capítulo 6, não, Senhor, eu não sei nada. Me fala, não, Senhor, me fala o versículo que eu devo ir, Senhor, eu não sei nada. Nós temos ministrado a Deus. Não deixado Ele ministrar a nós. Você vê, nós saímos do buraco onde não tínhamos Bíblia nenhuma. Depois obtivemos uma Bíblia. Ô, Senhor, agora temos Bíblia. Depois obtivemos Bíblia, agora recebemos um ensinozinho. Ô, Senhor, tem misericórdia. Ô, agora quase que eu não preciso mais de Deus porque eu tenho Bíblia. Não, a Bíblia não funciona sem Deus. Benditos são os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus está tentando ensinar a gente no princípio do Evangelho. Ele estava ensinando como que você... Benditos são os pobres de espírito. Alguém que se reconhece, eu não consigo fazer, eu preciso de ajuda. Ele disse, eles são os herdeiros do céu, do reino dos céus. Todo o céu garante alguém quando essa pessoa reconhece que eu não consigo fazer na minha força. Fale comigo aqui. O céu começa a mover quando ele ouve alguém dizendo, Senhor, se o Senhor não vier aqui, eu não vou conseguir, Senhor, me ajuda. O céu começa a rodar, roda dentro da roda, como uma roda rodando dentro da outra. Diz, quem disse isso lá embaixo? Aqui em Efésios, capítulo 6, quando ele diz, ser exposto a derrotas desnecessárias, repetições desnecessárias, no versículo 10 de Efésios 6, ele diz, finalmente, meus irmãos, fiquem fortes no Senhor, sobrenatural, e na força do seu poder. Glória a Deus. Vista, coloque toda a armadura de Deus para que você possa ficar firme contra os desígnios do diabo, porque nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e poderes, contra os governadores das trevas deste mundo, contra as potestades espirituais nos lugares celestiais, para que você coloque toda a armadura de Deus para você ficar forte no dia mau. Você não pode vestir a armadura de Deus com a mente exaltada. Fique, portanto, firme, tendo a couraça da justiça e o cinturão da verdade, o seu pé calçado com a preparação do evangelho da paz. E, acima de tudo, pegando o escudo da fé, com o qual você consegue apagar todos os dardos inflamados do maligno. E coloque o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você não acabou de estar vestido aqui, versículo 18 agora. Você tem que se vestir com a oração. Orando sempre, com toda oração e súplica no Espírito. Agora, isso é sobrenatural, bem ali.
orando no Espírito. Você vai para o sobrenatural quando você ora no Espírito. Deixa eu correr aqui, não vou ler mais não. Abra em Mateus capítulo 3. Isso de alguma forma tem sido deixado de fora, mas temos que trazer isso de volta. Isso tem sido deixado de fora. Eu não sei se vou conseguir ultrapassar isso aqui muito, porque eu reconheço que a glória talvez desça aqui quando eu ler esse versículo. Esse versículo, ele é tão necessitado de estar de volta na igreja, de volta em nossas vidas. Permanecendo empoderado pelo Espírito Santo e pelo poder. Pelo Espírito Santo e pelo poder. Permanecendo empoderado pelo Espírito Santo e fogo. Aqui em Mateus 3, versículo 11. Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Aí vamos nós, veja, ele está se humilhando aqui, ele está reconhecendo, eu não sou o homem. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Na igreja moderna não vemos os dois. É aí que quando eu estava seguindo o meu pai espiritual, eu via ele andar com Deus, que o Espírito Santo e o poder e fogo estava sobre ele. E muitos rapazes andando com ele não entendiam o que ele estava fazendo, mas ele estava se humilhando debaixo da mão poderosa de Deus, andando no Espírito, e a glória sempre vinha. A glória vinha. Eu disse, a glória sempre vinha, a glória sempre vinha, a glória sempre vinha, e vem repouso sobre você. Coisas sobrenaturais começam a acontecer, olhos cegos começam a ver, pessoas aleijadas começam a andar. Vai acontecer nas casas agora. Batizado com o Espírito Santo e com o fogo. Algumas pessoas são batizadas somente com o Espírito Santo, mas você precisa ter o fogo. Tudo que eles querem falar é lago de fogo, inferno. E esse fogo aqui? Um fogo vivo, um fogo para você andar no sobrenatural, um fogo para expulsar demônios. Um fogo vivo, um fogo do Espírito Santo. Presente agora. Queimando doenças e enfermidades. Vocês são comigo? Glória a Deus. Me dê mais alguns minutos. Versículo 12 disse, e ele purgará o chão e juntará o trigo, mas ele queimará o joio com fogo que não se apaga. Tudo que não precisa estar na minha vida, queima essa noite. Queima, queima, queima. Queima, eu queimo toda derrota, todas as coisas que estão contra mim, eu queimo. Coloca fogo agora, todos os meus inimigos vão morrer. Você é batizado com o Espírito Santo e fogo, fogo, fogo. Queima, queima, queima. Atos 1:8. Vamos ver para esse versículo rapidamente, antes de eu concluir. Mas você receberá poder. Receberá o quê? Poder. Quando? Depois que o Espírito Santo vier sobre você. Depois. Atos 1, 2, 4. Eles estavam num acorde. Eu tenho que ler aquele lá. Eu acho que eu vou gritar quando eu ler aquele lá. Eu vou gritar se o Espírito Santo... É para dar grito. Eu grito pela fé. Eu me vi dançando. Eu deveria ter... Talvez eu venha aqui dançando. Eu quero vir aqui dançando. Glória a Deus. Você está sendo abençoado. Então diga 3 aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora estamos falando de ficar firme, empoderado pelo Espírito Santo e viver pelo Espírito Santo e fogo. Às vezes eu não consigo ler minha própria... Não é viver, fogo, desculpa. Permanecendo empoderado pelo Espírito Santo e fogo. Atos 2:1. E quando o dia de Pentecostes veio, eles estavam todos num acorde, num lugar. Estamos todos num acorde aqui hoje, essa noite, Ok. E de repente,
Veja, é uma das palavras sobrenaturais. Nós fomos treinados para esperar. Você quer que eu te fale o que eu estou ouvindo? A qualquer momento, as coisas começarão a mudar na sua vida. As coisas que você tem esperado há tanto tempo. Mas quando a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, e Deus vai executar coisas nas vidas de pessoas que estão me ouvindo agora, eles têm tentado executar, não é o Leroy. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo procurando por alguém para ele usar. Alguém que não pense que é tudo isso. O Espírito Santo está procurando alguém que fala, eu não sei o que fazer, me ajuda, Deus. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Diga, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu preciso de ajuda, Espírito Santo. Eu preciso de ajuda. Ajuda, Espírito Santo. Eu vou dançar propositalmente. Ajuda, Espírito Santo. Dance comigo. Me ajuda, Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser ativado. Quando pessoas assim, o Espírito Santo está ativado agora. E ele vai ativar coisas também. A seu favor. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Oh, meu Deus. E de repente veio um som do céu, de onde veio do céu. Como um vento impetuoso. Eu vou pregar sobre o vento antes dessa semana acabar. E ele encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceu a eles línguas como de fogo. Fogo! 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 E ela repousou sobre cada um deles. Oh, o Senhor vai deixar o fogo repousar sobre mim. Repousa sobre mim o fogo. E acende o meu fogo. E todos foram cheios com o Espírito Santo. E começaram a falar com outras línguas. À medida que o Espírito dava a eles as palavras, aleluia. Eu disse, aleluia. Agora veja comigo novamente, rapidamente. Eu vou usar a amplificada e o NVI nesse versículo. Me dá primeiro no King James. 1 Tessalonicenses 5:19. 1 Tessalonicenses 5:19. Me dá aí a NVI amplificada. 1 Tessalonicenses 5:19. Eu vou concluir. Eu não acabei, já acabei. Eu vou concluir daqui a pouco. Nem cheguei na metade do que eu ia falar. Não aquiete o Espírito. Não entristeça o Espírito Santo. Renda-se. Flua. Admita que você não sabe. Sim. É por isso que Paulo tinha muita revelação. Ele falava, Senhor, eu não sei o que fazer agora. Ele falava, vamos lá comigo. E é isso que vamos começar a falar aqui. Não apague o Espírito Santo. Essa profecia, visões e sonhos vêm através de revelação, quando você se rende ao Espírito Santo. Agora, na versão NVI fala, mesmo versículo. Vocês estão aí prontos atrás? Quão rápido você consegue botar isso no telão? Não apague o Espírito. Essa é NVI? Tem certeza? Não apague o Espírito. Me dá na versão amplificada. Me dá na versão amplificada. Não apague, suprima ou subjugue o Espírito Santo. Essa. Não apague, não suprima ou subjugue o Espírito Santo. Meu Deus Todo-Poderoso. Proteja o seu relacionamento com Deus, a sua amizade com Jesus e a sua parceria com o Espírito Santo. Deixa eu te entregar isso novamente. 2 Coríntios 13:14. Proteja o seu relacionamento com Deus, a sua amizade com Jesus e a sua parceria com o Espírito Santo. Eu vou te entregar esses 5 ou 6 passos que você pode dar rapidamente. Sabendo como andar nesses
7 empoderamentos sobrenaturais vindos da comunhão com o Espírito Santo. Eu vou entregar a vocês. Sabendo e andando nesses 7 empoderamentos sobrenaturais que vêm da comunhão com o Espírito Santo. O primeiro é: saiba que o Espírito Santo é um advogado. Ele é o advogado divino do sobrenatural. Ele é o seu advogado. Ele defende cada causa espiritual. Ele é um advogado. Ele é uma... Eu estava assistindo outro dia, um filme outro dia, tinha um caso, um rapaz que tinha 6 ou 7 casos que não tinha perdido. E ele começou a falar muita palavra feia, porque ele perdeu 6 casos. Eu deixei o filme de lado, mas comecei a pensar sobre Jesus. Eu tenho um advogado poderoso demais. Eu posso ficar batista agora com vocês agora. Eu tenho um Senhor, um advogado muito poderoso, que nunca perdeu um caso. Ele nunca perdeu um caso de doença, nunca perdeu um caso financeiro, nunca perdeu um caso de problema de família. Alguém entregou para ele o problema, apenas entregue o problema para ele, apenas entregue para ele. O que quer que você esteja lidando essa noite, entregue para ele. Eu disse, entregue para ele. Ele nunca perdeu um caso, ele é um advogado. Ele é um conselheiro. Como um conselheiro, o Espírito Santo, ele dá, ouça isso, ele dá revelação controlada. Ele te dá uma revelação controlada. Em outras palavras, a revelação que ele te dá, ele coloca a situação debaixo do seu controle. Ele te dá o que ele faz com a situação. Ele te entrega o que ele faz com a situação. Ele é um consolador. Você ouviu isso? Ficando calmo na tempestade. O Espírito Santo te mantém calmo na tempestade. Ele é uma calma sobrenatural. Ele é um ajudador. Eu estava anotando lá, eu lembro. Eles cantam a música Senhor, me ajuda. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador. Mas você não precisa ficar labutando. O Senhor segura as coisas para você. E depois ele é o intercessor, sabendo como acessar o trono sobrenatural de Deus o tempo todo. Ele é, Filipenses 4, 13, ele é um ajudador, está lá sempre com a gente. Ele anda ao nosso lado, comigo, o tempo todo, propositalmente. Ele está sempre comigo. É o meu tempo agora de ser empoderado com impacto sobrenatural, com a fé preciosa, a justiça de Deus. Eu estou em 2 Pedro agora. A graça multiplicada e a paz multiplicada, poder divino, a glória e virtude, grandes e excedentes promessas e grandiosas, participantes da natureza divina. Essas coisas vêm para a vida quando você reconhece que você não consegue fazer as coisas na sua força. Aí depois, eu estou carregando a minha fé para constantemente operar no sobrenatural. Eu nunca mais serei impedido mais nenhum dia. Eu estou em 2 Pedro 1, de 5 a 11. Eu estou carregando a minha fé, você precisa carregar a sua fé. Tem algumas coisas que você precisa adicionar à sua fé, tais como virtude. Um viver moral, você vive corretamente. Quando você vive uma vida limpa, quando Davi errou no Salmo 51, ele falou, Senhor, cria em mim um coração limpo. Ele se arrependeu, me restaura a alegria da minha salvação. Adicione à sua fé conhecimento. Adicione autocontrole para a sua fé. Não deixe a fofoca, os noticiários te arrancarem e fazerem você ficar exaltado e ficar irritado e falar um monte de coisas erradas. Não, paciência. Divindade. Amor fraternal. Bondade fraternal e amor. Eu vou deixar vocês com 2 coisas. Você nunca mais vai perder nenhuma batalha.
tudo que você precisa fazer é ouvir isso de novo. Você nunca mais vai perder alguma outra batalha. Venha, filho. E depois, ouça isso. Quando as coisas não parecerem que estão dando certo, sempre saiba que está cooperando. Elas estão cooperando a seu favor. Você pode levantar sua mão e louvar a Deus. Ela está cooperando a seu favor. Lembre-se que você precisa ter humildade, mansidão. Reconheça que você tem fraquezas. Quando Deus te usa, dê a Ele a glória. Quando Ele te usar, sempre dê a Ele a glória. Jesus, em João 14, disse: vocês não sabem quem está fazendo isso? Não sou eu que estou fazendo isso, é o Pai que está fazendo isso. Mas eu e o meu Pai somos um. Agora o meu Pai e eu somos um. Então, o que eu posso receber daqui dessa noite? O que eu posso levar dessa noite aqui, apóstolo? Leve tudo que eu falei. Você ficará bem. Pega tudo que eu falei. Pensou que eu ia te dar só uma parte? Toda a oração que eu tenho feito, não, receba tudo.